Essa carta escrita à igreja de Filadélfia é a sexta de uma série de 7, das que estão registradas em Apocalipse. A sexta carta de uma série de 7. E uma das primeiras curiosidades sobre essa carta é que ela, junto com a carta escrita à igreja de Esmirna, é a única carta que não recebe nenhum tipo de repreensão. Esmirna e Filadélfia são igrejas que recebem cartas somente com recomendações, com boas referências, com julgamentos bons da parte do Senhor. Filadélfia é esse tipo de carta, de igreja. A cidade de Filadélfia, ela foi fundada pelo rei Átalo II como uma homenagem a seu irmão Eumenes II. E o nome dessa cidade e o nome dessa igreja significa amor fraterno. Essa cidade também de Filadélfia, ela era considerada a porta de entrada à região mais rica da Ásia. Ela era conhecida, Filadélfia era conhecida como a porta. Algumas regiões ela era conhecida como a porta das riquezas, porque ela, passando por Filadélfia, você entrava numa região muito rica, uma região onde o comércio era muito próspero. Em Filadélfia também existia um templo em homenagem ao deus Baco, e os reis que sucederam o fundador da cidade, eles adquiriram um costume de homenagear as pessoas que haviam prestado algum serviço em benefício do reino. Eles homenageavam nesse templo. Então, era uma cidade conhecida como a Porta, uma cidade que era conhecida, ou traduzindo o seu nome, era conhecida como Amor Fraterno, e também no principal templo de Filadélfia eram honradas as pessoas que haviam prestado um grande serviço para o reino. Esses elementos, irmãos, históricos, geográficos e culturais, religiosos também, eles são utilizados pelo Senhor Jesus Cristo para ilustrar, são utilizados para trazer um ensinamento que essa igreja iria entender perfeitamente. São para motivar a igreja. E, primeiro, eu queria que você entendesse que essa carta, ela vem ensinar essa igreja que havia uma recompensa pela posição que ela havia assumido em relação ao mundo, em relação a Cristo e, principalmente, em relação aos irmãos. E também servia para ilustrar que as honras que aguardam uma pessoa que serve ao reino, elas são sempre imensas, são bênçãos maravilhosas. Primeira coisa, quando se fala de Filadélfia, a igreja de Filadélfia, sabe, nós automaticamente já procuramos nos identificar com essa igreja. Eu acredito que se alguém subisse em um púlpito, ou se eu fizesse nessa noite uma pergunta: quem aqui é crente Laodiceia, a igreja morna? Ninguém levantaria a mão. Se eu perguntasse quem gostaria de ser crente Filadélfia, a maioria levantaria a mão. Porque é bom, irmãos, ser notado por Jesus. Eu não sei se é bom ser notado pelas autoridades do mundo, porque elas notam pouquíssimas pessoas. Há um grupo muito seleto que as autoridades humanas elas notam. Mas ser notado por Jesus é uma coisa muito boa. Que Ele possa olhar para nós nessa manhã. Que Ele possa observar em nós um tipo de cristão que ultrapassou a barreira da religiosidade, a barreira do formalismo, a barreira ritualista, e entrou na verdadeira igreja que adora a Ele em espírito e em verdade. Porque
não é a Filadélfia geográfica que recebe os elogios do Senhor Jesus Cristo. Se fosse assim, essa carta ela não teria utilidade para nós. Seria muito bom saber que no passado existiu uma igreja que foi notada por Jesus e que não recebeu nenhuma censura. Mas não existe uma única igreja histórica, nenhuma, que tenha sido 100% infalível, 100% digna de elogio. Quando vem essa revelação ao João, a carta é endereçada ao anjo da igreja que está em Filadélfia. E sem querer entrar na polêmica em relação a quem seria esse anjo, a palavra anjo seria mensageiro. Então, o mensageiro que está na igreja de Filadélfia é esse tipo de pessoa que recebe os maiores elogios da parte de Jesus. Todo anjo que estiver na igreja de Filadélfia é alguém que receberá esses elogios de Jesus. Ou seja, todo aquele que é colocado na igreja de Deus e que tem as características da igreja de Filadélfia é um anjo da igreja em Filadélfia. Você consegue entender isso, querido? Você consegue entender que Deus trabalha muito além dos títulos, muito além das posições, muito além do status que nós temos, muito além do conceito que as pessoas têm? Você consegue entender isso? Você consegue entender que em uma cidade onde as pessoas são vistas no atacado, Deus vê no singular? Ele observa e encontra os fiéis da terra, porque se tem alguém que Deus está procurando, olhando para toda essa terra, são os verdadeiros fiéis. E ele diz, esses estarão comigo. Aleluia. Então, se você é alguém que se encaixa nessa palavra, você é um cristão Filadélfia. É interessante isso. A Bíblia, ela sempre, antes de falar da bênção, ela nos apresenta condições para nos encaixar nessa bênção. Porque, historicamente, nós não vivemos o período da igreja de Filadélfia. Historicamente, eu acredito e eu creio que o nosso pastor e os obreiros, e você também, concorde comigo que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Os sinais já se mostram. Terremotos, tufões, apostasia no meio da igreja. E a igreja dos últimos dias não é Filadélfia, é Laodiceia, a igreja morna. No entanto, irmãos, o que eu glorifico a Deus é que apesar de vivermos em uma época onde Cristo disse que o amor de quase todos esfriaria, apesar de vivermos em uma época que historicamente é de uma igreja morna, também há uma promessa de Deus, quando Ele fala, através do profeta, nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, nós podemos historicamente estar vivendo na época da igreja morna, mas individualmente nós podemos viver na igreja que é aquecida, a igreja, querido, que sente a presença de Deus, a igreja que adora a Deus, a igreja que vai na contramão, querido, do que as pessoas pregam, e ainda diz que existe um Espírito que nos sustenta neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Há também uma regra aqui em Apocalipse, interessante, quando uma vez eu dei uma aula no seminário, eu falei, irmãos, Apocalipse, eu não lembro quem foi que me perguntou, falou assim, meu Deus, esse lavrador deve ser um super-homem para entender isso, né? Mas, na verdade, na revelação que é dada em Apocalipse, Jesus, ele faz referência, ou faz alusão ao seu estado, à sua posição e ao seu caráter. Se você entender essas coisas em Apocalipse, você vai entender todo o livro. É por isso que para algumas igrejas ele se apresenta como aquele que tem pés de bronze, para outra igreja ele se apresenta como aquele que está vestido de vestes brancas, para outra igreja como aquele que tem uma espada saindo da sua boca, e aqui, para Filadélfia, ele diz, isso diz aquele que é santo e verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fecha. Aquele que fecha e ninguém abre.
Sabe, queridos, o versículo 8, Jesus, ele diz assim: eu conheço, Filadélfia, as tuas obras. Eu tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Precisamos entender. Você percebe que no versículo 8 ele fala: eu abri uma porta. Quantos querem que Deus abra uma porta? Porém, no início do versículo, antes de abrir a porta, ele precisa observar as obras. Observando e aprovando as obras, ele abre a porta. Eu quero dizer uma palavra de incentivo para aqueles que irão hoje descer as águas batismais. Deus está aprovando este gesto, conhecendo isso como uma de tuas primeiras obras. E eu confio num Deus que não pode mentir, que após este gesto de aprovação, de ver esta obra, de você descer a essas águas desse tanque, Deus irá abrir portas espirituais e materiais, aonde elas se fizerem necessárias. Porque o mesmo Deus santo, o mesmo Deus verdadeiro, o mesmo Deus fiel, incapaz de mentir, o que tem a mesma autoridade, está aqui nesta manhã. E esta palavra, que há 2000 anos foi revelada a João, está sendo revelada a nós nessa manhã, e tendo a mesma validade, e a mesma garantia, e sustentada pelo mesmo poder. Aleluia! Aleluia! Ele fala: eu coloquei diante de você uma porta aberta. Igreja, eu acredito que nesses últimos dias, a fé que vai prevalecer sobre os desafios do presente século vai muito além da fé que entende que Cristo pode fazer todas as coisas, mas a fé que adora, mesmo quando não entende que Ele pode fazer todas as coisas, ou mesmo quando não vê que Ele pode fazer todas as coisas. Esse tipo de adorador, querido, ele permanece, mesmo quando ao redor dele parece que só tem um muro fechado, quando parece que as paredes não têm portas e nem janelas, porque o sentido desse texto é que Filadélfia está em um lugar fechado, sem saída para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. É nesses momentos em que o impossível bate na porta de um servo e de uma serva de Deus, que Cristo, querido, Ele intervém e coloca onde não tem saída, uma porta aberta por Ele. E característica dessa porta: não tem poder no céu, não tem poder na terra, não tem poder no inferno que seja capaz de fechar uma porta aberta por aquele que possui todo o poder nos céus e na terra. E louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Paulo, na primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 16, versículo 9, esse texto nos esclarece e vai na contramão do triunfalismo que está imperando na vida e no entendimento de muitos cristãos. Querido, entenda, o fato de Jesus dizer que uma porta é colocada aberta não quer dizer que você não vai enfrentar tribulações. Esse não é o evangelho que nós pregamos. O fato de Jesus colocar portas abertas não significa que a enfermidade em alguns momentos não vai visitar a tua vida, ou que você não será provado. Não é nada disso. Mas em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, Paulo diz: porque uma grande e eficaz porta se me abriu, e existem muitos adversários. Paulo está dizendo: Jesus abriu a porta, os adversários se levantam. É por isso que há luta na tua vida, é por isso que há batalha na tua vida. Mas há um mistério aqui nesse texto também, de Apocalipse.
Porque João fala que Jesus revela que ele traz uma porta aberta e coloca diante da pessoa. Aleluia. Sabe o que eu entendo com isso? O que eu entendo, querido, é que o que Jesus faz nos bastidores, Marcos, é maior e mais poderoso do que o que ele faz no palco. O que Jesus faz em oculto, Silvia, é maior do que ele faz no que está revelado. O que Jesus faz, Gabriel, dentro daquilo que eu posso perceber, é muito pequeno comparado com aquilo que ele faz e que a minha fé entende que ele está fazendo. Porque ele prepara uma porta, e essa porta na presença dele já está aberta. Ele abre a porta sozinho, querido. Escute isso, escute essa palavra que o Espírito Santo está ministrando à igreja nesta manhã. A Bíblia diz, nunca se ouviu falar desde a antiguidade um Deus semelhante a este, que trabalha por aquele que nele espera. Ele está trabalhando, e as portas que ele abre, querido, já estão nas mãos dele. E é como se ele desafiasse. De lá do seu trono, ele prepara uma porta. Percebe uma igreja acuada. E ele planta essa porta na frente da igreja. E desafia o próprio inferno e diz, fecha agora. Porque porta que eu abro não tem poder capaz de movê-la do lugar. Aleluia. Sabe, para a concepção da época, você entende isso, que em Israel, o que havia de ideia central é que as portas, aliás, as chaves da abertura do reino, estavam com o próprio povo de Israel. Jesus, ele fala assim, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem está dizendo isso é alguém que tem a chave de Davi. Em Isaías 22 e 22, a Bíblia diz que sobre Jesus, falando profeticamente sobre o Messias, diz que sobre os seus ombros está a chave de Davi. Você já viu alguém carregar uma chave no ombro? Então, o que nós deduzimos é que essa chave é uma chave muito grande. E chaves grandes abrem portas maiores. E sobre os ombros dele, querido, ombro também tem a ver com responsabilidade e poder de sustentação. Acredite, as promessas de Deus não são sustentadas por um novo sistema de doutrina. Cristo não veio estabelecer uma nova religião. As portas que ele abre, abrirá com a chave do seu próprio poder. Aleluia, ele sustenta essa chave, querido. No versículo 9, ele fala, eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Historicamente aqui, a nação judaica havia passado pela maior tragédia da história. O início da diáspora, no ano 70, após a destruição do templo em Jerusalém, havia cessado a perseguição judaica à igreja. A igreja que havia sido perseguida pelo povo israelita foi a igreja de Esmirna. Filadélfia não havia sido. Aqui Jesus está fazendo uma comparação. Assim como Filadélfia representa a verdadeira igreja, assim, a que é chamada sinagoga de Satanás, representa não o verdadeiro adorador, mas o falso adorador, seus falsos ensinos e suas falsas promessas.
Amados, a igreja está em luta. Você consegue entender isso? Estamos vivendo uma luta. Assim como Filadélfia guardou a palavra da paciência de Deus, cada servo e cada serva de Deus neste lugar é convocado para uma guerra, para preservar a doutrina do Evangelho. A primeira sinagoga de Satanás, que atacou a igreja de Esmirna, atacou, querido, literalmente, prendendo, açoitando e matando os servos de Deus. O caso mais notório foi sobre a perseguição que resultou na morte de Estevão. Nessa perseguição, a igreja guardou a palavra da paciência. Seus inimigos. E eu abro um parêntese nessa mensagem. Um evangelho de vingança não é evangelho algum. Um evangelho, querido, que deixa o crente pior do que estava no mundo, não é o evangelho que eu conheço. O evangelho que eu conheço, ele diz que nós estamos em um mundo que não nos ama, em um mundo que não quer saber da igreja. Mas como Estevão foi apedrejado naquele dia, em vez de amaldiçoar, ele permaneceu firme adorando, porque ele disse: eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Você pode adorar a Ele, aleluia, e guardar a palavra da paciência. A segunda perseguição da sinagoga de Satanás era uma perseguição doutrinária. Em ambos os casos era preciso guardar a palavra da fé. Judas, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo, filho de Maria e José, ele pretendendo falar acerca da salvação comum, ele disse: eu agora tenho por instante necessidade exortar vocês a que batalhem pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Nunca se viu uma época como essa, em que os verdadeiros adoradores precisam resistir à tentação de adulterar as páginas deste livro e permanecer naquilo que nós cremos desde o tempo dos apóstolos. Nós não seguiremos as modas teológicas e religiosas que estão surgindo. Nós bradaremos como Lutero: há somente um Deus, uma só Escritura, uma só graça e só um Cristo. E não abriremos mão disso. Quem quiser adorá-lo, vai adorá-lo e vai receber dele bênção sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aqueles que não quiserem, querido, irão mergulhar nas sendas do misticismo até caírem na catarata do desespero. Como seria fácil colocar 1000 pessoas aqui dentro, pastor, sacrificando o evangelho pelo qual Cristo morreu. Mas Deus, querido, antes de ter 1000 pessoas embaladas pela feitiçaria e pela idolatria que estão acontecendo não fora, mas dentro das igrejas, Ele prefere pessoas, querido, que o adoram por aquilo que Ele é. Que o adoram porque sabem que Ele não é um personagem morto na história, mas que Ele está presente todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus! Se você ler o Apocalipse, e eu glorifico a Deus, amados, porque o nosso púlpito, ele é um púlpito ético, mas sem censura. O nosso púlpito é um púlpito ético, mas sem censura. Você vai perceber que em Apocalipse há um alerta de Deus, para que a igreja não se envolva com o falso ensino, com a idolatria e com a feitiçaria. E acredite, essas coisas estão entrando dentro das igrejas. A palavra feitiçaria vem do latim factitious, ou seja, aquilo que
age na natureza de forma não natural ou fictícia. Aquilo que manipula a natureza por meios não naturais. No século XIX, os franceses traduziram a palavra feitiçaria por fetiche, ou seja, objeto ao qual se atribui valor ou poder sobrenatural. Alguma coisa veio na sua mente? Você lembrou agora de um evangelho que fala para você levar saquinhos de terra para a tua casa? Você lembrou de um evangelho que manda você levar saquinhos de sal para a tua casa? Querido, eu quero trazer de Deus uma palavra para te incentivar a não abraçar essas heresias que estão surgindo no seio da igreja. Heresias nascidas no próprio coração de Satanás, levando o povo, querido, a querer bênçãos de Deus sem relacionamento, sem compromisso e sem adoração. Nós não faremos isso. Nós vamos permanecer naquilo que nós temos crido, porque sabemos que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele grande dia em que a coroa da justiça que nos está guardada será dada. Jovem, eu acredito que você vai encontrar muitos lugares onde se dirá que você pode ter relação e vida sexual fora do casamento. Aqui você não vai ouvir esse tipo de ensino. É muito possível que você encontre lugares onde dirá que você pode se drogar e não tem problema algum, porque Deus é um Deus de amor. É muito possível que você encontre lugares onde diz que Deus não está preocupado com a sua sexualidade. Lugares onde dizem que você pode viver de qualquer maneira. Aqui não. Aqui não. Sabe por quê? Porque nós não vemos você como um cifrão a mais. Nós vemos você como uma alma que os pastores darão conta naquele dia. Nós não vamos ceder à doutrina do Evangelho, porque nós queremos ver você lá, naquele dia, na cidade santa, de cabeça erguida e não envergonhado, e adorando, aleluia. Sempre que eu falo disso, alguém fala: Mateus, mas lá faz. Mas lá é tão comum. Mas lá é tão mais fácil, dá a impressão que é tão mais fácil. Querido, esse pastor quer a tua salvação. Esse pastor quer a tua salvação. Aleluia. Interessante, no versículo 8, ele inicia: eu conheço as tuas obras, eu sei uma outra coisa, eu sei que você tem pouca força. Quando ele fala pouca força, ele está falando em número reduzido. A cidade de Filadélfia era uma cidade com uma população muito numerosa. Era um grande centro comercial. Rotas de caravana passavam por ela. É de se esperar que ali surgisse uma igreja extremamente numerosa. Mas, na verdade, foi uma igreja de um número muito reduzido, mas de bons cristãos. Eu sei que você representa a minoria, é isso que Jesus está dizendo. Você representa a minoria que diz que não importa. Se você está lá no auge, você adora. Você representa, querido, a minoria que entendem que o projeto de Deus, e quem ouve entenda,
Deus jamais prometeu, escute isto, Deus jamais prometeu que você vai sentar em um restaurante para gastar 10 mil reais em uma refeição. O que Deus ensinou foi que através de Davi, ele disse: eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu não acredito em um Deus, querido, de luxo e desperdício, mas eu acredito em um Deus que, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória, pelo nome de Jesus. Ele está dizendo: eu sei que você é a minoria, mas você está guardando a palavra. Aleluia. 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 Tira um minutinho para adorar, para louvar a Ele, querido. Aleluia. Eu gostei muito da palavra que foi o de bem com a vida, o último de bem com a vida, aquela palavra que a irmã falou. Depois do inferno não existe problema. Ela falou: depois do inferno não existe problema. Hoje eu suporto tudo. Há crentes, querido, que acham que adorar a Deus não tem nenhum tipo de recompensa. Mas Jesus fala assim: porque você guardou isso, eu vou guardar você da hora da tentação que vai vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eu não quero pegar o sentido escatológico dessa palavra, mas o sentido da nossa experiência. Tentação é uma palavra usada na Bíblia para falar sobre convite para pecado e convite para afastar-se de Deus. O que Jesus está ensinando, por uma ação maligna tão grande, que a maioria irá se afastar de Deus e do verdadeiro evangelho. Porém, querido, aquele crente em Filadélfia, e se você for um deles, aleluia, você será guardado por aquele que um dia, antes da cruz, ele glorificou ao Pai, dizendo: Pai, as ovelhas que o Senhor me deu, nenhuma delas se perdeu, Pai. Elas continuam na minha mão e somente o filho da perdição se perdeu. Sabe o que é isso? Você é ovelha dele, você é cordeiro dele, você é propriedade dele, você é servo dele, você é adorador dele. Então eis que ele te guarda, ele te sustenta com a destra da sua justiça, e você não vai cair não, porque aquele que te sustenta é o mesmo que com a sua palavra sustenta os céus e a terra. E para encerrar, ele disse: aquele que vencer, eu farei dele uma coluna no meu templo. Aleluia. Queria te convidar a pôr-se de pé, por gentileza. Quando o rei Átalo, ele era informado de que alguém se feriu em uma guerra, quando ele era informado que alguém prestou um grande serviço para o seu reino, ele fazia assim: tragam este homem ou essa mulher até a minha presença, mas não tragam de qualquer maneira. Tragam um escultor, prepare uma coluna com o nome deste homem, coloque sobre ele o meu nome,
para que todos que entrarem no templo de Dionísio, imagine isso, você presta um serviço para aquele rei, ele erige uma coluna como essa, coloca o teu nome aqui, o nome de Filadélfia aqui, o nome do rei aqui. Sabe o que significa isso? O rei estava dizendo, este aqui trabalhou pelo meu reino, e eu vou imortalizá-lo no templo de Baco. Agora, igreja, se alegre um pouco mais, porque Jesus Cristo falou que você que adora Ele não será colocado no templo de Baco, nem nos grandes templos da terra, mas no templo de Deus há uma coluna com o teu nome. E sobre o teu nome, o nome da Nova Jerusalém. E sobre o nome da Nova Jerusalém, o nome de Jesus. Dizendo, ali está alguém que adorou a mim, alguém que me serviu, alguém que acreditou, alguém que viveu o Evangelho. Ele não vai sair deste lugar, pelo contrário, a eternidade vai mostrar que valeu a pena o sofrimento, valeu a pena a dor, valeu a pena o cansaço, valeu a pena a luta, valeu a pena a cruz, não vai sair de lá jamais. Aleluia, que Deus abençoe a tua vida. Aleluia. 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 Aleluia.